O Jornal da CBN, segunda edição, conversa com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPI mista das fake news. Ele conversa comigo e com a Rosana Jatobá. Tudo bem, senador? Como vai? Boa noite. Obrigado por atender a CBN. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rosana. Boa noite, ouvintes da CBN. Estou aqui à disposição para qualquer questionamento do par de vocês. Boa noite, senador. Senador, ontem nós tivemos uma reportagem do Fantástico da TV Globo indicando alguns detalhes de perfis falsos de assessores do presidente que já são investigados pela Polícia Federal, pelo Facebook e pela CPI das fake news, né? Inclusive uma entrevista com um representante do Facebook e ele revelando que por trás desses perfis estavam assessores pagos com dinheiro público. Eu queria saber qual é o impacto de uma reportagem como aquela e se os senhores já tinham conhecimento de todos esses detalhes ou trouxe coisa nova para o trabalho da CPI, senador? Olha, Roberto, Rosana, meus caros ouvintes da CBN, teve coisas na reportagem do Fantástico que já eram do nosso conhecimento. Por exemplo, o Eduardo Guimarães, do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a CPMI já tinha descoberto que um computador que estava lotado no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro era utilizado para veicular notícias, postagens no perfil Bolsofeios. Então a CPMI solicitou, inclusive, ao Facebook que nos fornecesse o conteúdo, porque o deputado se defendeu dizendo que era utilizado para memes, para conversa com amigos. Então nós não podíamos, naquele momento, aferir se estava falando a verdade ou não o deputado Eduardo Bolsonaro. Então nós solicitamos ao Facebook que nos fornecessem a quebra deste conteúdo, porque o conteúdo é onde é que você vai aferir se há um crime de difamação ou calúnia ou não. Por enquanto, você ter um perfil sem ter a prova do que trafegou nesse perfil, você não tem como partir para colocar no relatório final propondo o indiciamento de alguém que cometeu um delito. Senador, nós tivemos hoje um debate na Câmara e ficou decidido que as modificações feitas aí pela Câmara no texto do projeto ainda vão ser discutidas pelo Senado. E são temas muito complexos, como, por exemplo, a tipificação penal de quem está financiando o esquema de fake news. Tem também a discussão sobre os robôs não identificados. E aí eu gostaria de saber do senhor como é que está o alinhamento entre a Câmara e o Senado com relação a esse projeto. Olha, Rosana, quando eu fiz o relatório que foi aprovado pelo Senado, daí foi para a Câmara, é evidente que a Câmara tem o poder de fazer algumas modificações. Agora, eu fiz no meu relatório uma separação das tipificações penais e do conteúdo a respeito do combate às fake news. Porque, na verdade, quando você parte para mudar algumas tipificações no Código de Processo Penal, defesa do consumidor, lei de organizações criminosas, lavagem de dinheiro, ia ser um outro debate. Então, inclusive, eu apresentei um novo projeto para correr paralelo a esse projeto de combate às fake news. Então eu vou conversar até com o presidente Rodrigo Maia, ou até com o relator, quando ele fechar quem vai ser o relator definitivo, já que ele montou uma equipe, um grupo, para que a gente se atenha no quesito combate às fake e, paralelamente, a gente como eu apresentei, um projeto autônomo para, a partir daí, aplicar as penas. Porque quando você muda Código Penal, tem muitos advogados penalistas que começa aquela discussão, está desproporcional, está mais, está menos, então a gente vai ficar terminando discutindo o Código Penal do que discutir o combate às fake news. É evidente que tem alguns artigos do projeto que eu relatei, que eu inseri nesse relatório, que até então a Câmara não me passou nenhuma informação nova a respeito se vão seguir a linha que eu consegui colocar no relatório, ou se eles pensam em modificar esta linha que eu apresentei. Ou seja, a questão da rastreabilidade no WhatsApp. É o artigo 10 do meu relatório. É uma questão um pouco polêmica. E eu tenho sempre dito nas minhas entrevistas e nas minhas palestras que em nenhum momento esta rastreabilidade vai afetar a liberdade de expressão, que vai afetar a criptografia, que vai afetar o sigilo. Porque a partir do momento que você fala de você para Roberto, está o sigilo garantido. Você para mais 5, também o sigilo garantido, a criptografia garantida.
Onde é que entra a rastreabilidade? É quando alguém que você manda uma notícia, essa pessoa pega, coloca nos grupos ou nas listas de mensagens, que hoje um grupo com 256 pessoas, e você colocando em 5 grupos desses, que o WhatsApp permite, você vai atingir 1.280 pessoas. Se esses grupos também, cada um desses que receberam, colocar em mais 5, que também o WhatsApp permite, você vai para milhões de pessoas em minutos. Ou seja, se você tem um criminoso que faz um vídeo degradando a sua imagem de um membro da sua família ou uma instituição, e o WhatsApp permite que você reencaminhe esse reencaminhamento para mais grupos de lista de transmissão. E se você lá na frente descobrir que aquele vídeo está te depreciando, você pega aquele vídeo de posse dele no seu celular, se você recebeu, seu amigo recebeu e te passou, você vai à justiça. A justiça provavelmente vai emitir uma autorização judicial para que o WhatsApp te informe quem foi o autor daquele áudio, daquele vídeo criminoso. Só que é uma rastreabilidade de metadados. Não vai saber aonde passou a mensagem, ele vai seguir pelos via metadados até chegar à fonte, até chegar à origem. A partir daí que você chega à origem, você descobriu o autor, esse autor sendo apertado por uma polícia, ele não tem dúvida que ele vai dizer, olha, esse pôster eu fiz, eu veiculei, mas foi patrocinado pelo seu fulano de tal. Aí você entra no follow the money, você rastreia o dinheiro. Porque se você não pegar o autor, você não tem como pegar quem patrocinou, você não tem como pegar o mentor. Então essa rastreabilidade, eu queria até falar bem clara para os nossos ouvintes da CBN, em nenhum momento vai ferir sigilo da fonte de jornalista. Se você vai conversar com um colega ou com um amigo ou com sua fonte, está garantida a criptografia. Você pode ser o cliente com o advogado, o médico com o seu paciente. Tudo isso aí está do mesmo jeito que é hoje e que vai continuar no futuro, sem mexer. Agora, entrou para grupo, viralizou, aí se você foi atingido, aí você tem que ter o direito de se defender. E você só se defende se você chegar ao autor. Tá, agora, tem prazo para encerrar os trabalhos ou não, senador? Olha, a Câmara não nos definiu um prazo. Na verdade, não existe assim um prazo regimental. Mas o deputado Rodrigo Maia tem dito que ele espera ainda esse mês de agosto que essa matéria seja apreciada no plenário para que venha de volta para o Senado. O que é que acontece, Roberto e Rosana? Se a Câmara modificar, caberá a Ângelo Coronel, que é o relator, acatar as modificações ou não, porque ele é terminativo no Senado. Eu posso, como relator, acatar o que vier mudado ou manter o meu texto original. Evidentemente que eu quero fazer algo que seja de comum acordo entre o Senado e a Câmara. Por que isso? Porque se o presidente vier a vetar, esse veto será apreciado pelo Congresso, que é a união das duas casas. Então não adianta fazermos uma queda de braço entre Senado e Câmara dos Deputados. Temos que fazer uma coisa em consenso para que o projeto seja aprovado e entre logo essa lei em vigor. Senador, o senhor fala da importância da rastreabilidade, só que a gente está lidando com um tema muito complexo que, inclusive, prevê o bloqueio global de contas, né, nos perfis aí de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, disseminando fake news. E isso, de alguma forma, acaba comprometendo ou sinalizando para uma extrapolação da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, de acordo com alguns críticos. Como é que o senhor avalia a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou o bloqueio dessas contas? E se isso, de alguma forma, não passa ao largo das decisões do Congresso Nacional? Minha cara Rosana Jatobá, Roberto, ouvinte da CBN. Olha bem, eu estou presidindo a CPMI das fake news. E todas as vezes que a gente pede ao Facebook que nos forneça um dado, ele nos responde: estamos sob a tutela da Corte Americana e temos que respeitar o EMILAT, um acordo bilateral Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o Facebook tem sede no Brasil, o Facebook tem diretor no Brasil, mas não quer se sujeitar, não quer se subordinar às leis brasileiras. Ele agora viu que o ministro Moraes, qual é a tese do ministro Moraes? A rede é global. Então, se tem um meliante, se tem alguém que pratica um crime aqui no Brasil, não importa se é aqui no Brasil ou se é no Afeganistão, a rede é mundial. Então, ele realmente, eu acho que na minha ótica, eu comungo com a ação do ministro Moraes, porque ele bloqueou a conta da pessoa que ele
tem na convicção que é uma pessoa que está praticando o mal na rede social. Então, se a rede é mundial, você tem que realmente pedir o banimento das contas para nível mundial. Não dá para você punir a nível de Brasil, já que a rede é global. O cara pode chegar no Uruguai e abrir uma conta, que é aqui de junto, pode chegar nos Estados Unidos e abrir uma conta. Então, na verdade, aquela pessoa tem que ser penalizada, independente se ele está com a conta aberta no Brasil, ou na Rússia, ou no Japão. Ok. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado, viu, por atender a CBN. Uma boa noite ao senhor. Obrigado, Roberta, Rosana Jatobal, ouvindo da CBN, dizer que o senador Ângelo Coronel quer simplesmente, sem nenhuma demagogia, proteger a sociedade brasileira desse câncer que são as fake news que destrói reputações, famílias e as instituições brasileiras.